A mensagem de hoje é do capítulo 11, trazido aqui pela nossa irmã Cléo, sinal que ela precisa amar muito, a lei de amor, certo? Aonde os Espíritos amigos, porque é instruções dos Espíritos, vai colocar aqui que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse só interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e revelações sobre-humana. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao cimo. E o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atento, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela o conduz o homem, conduz a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Esse é o papel da doutrina espírita, reeducar o espírito aqui reencarnado, resgatar dele mesmo para devolvê-lo num patamar consciencial mais amplo, mais pleno dessa realidade interexistencial. Tirando do instinto e entramos nas sensações, que é o momento que vivemos. E precisamos sair desse momento de sensações para adquirir o amor fraternal, o amor solidário, o amor solícito, que faz com que você transponha a barreira da sua humanidade, transcendendo para a sua condição de espírito imortal, compreendendo a nossa realidade existencial. Essa é a mensagem, né, da lei de amor, amar o próximo como a si mesmo. Bem, eu agora passo a palavra ao nosso irmão Rogério. Você terá uma hora, meu irmão, a partir da sua fala. Que Jesus e os Espíritos amigos a inspirem. Tudo de bom para você. Se quiser apagar a luz para ficar melhor, que pode. Vamos lá, veja aí. Vou ficar por aqui, porque ainda para todo mundo ver direitinho. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que eu possa ter o meu verbo tranquilo e harmônico, para que possa chegar aos seus ouvidos e que te possa cumprir os objetivos da noite de hoje, que é o estudo. Na nossa casa de renovação, nós não fazemos palestras, nós não fazemos seminários, nós fazemos estudos. E como estamos nessa perspectiva de estudar a doutrina em conjunto, aqui me disponho para facilitar esse trabalho de entendimento da doutrina dos Espíritos junto com todos vocês. Então, nosso estudo de hoje, nós temos a recomendação de começarmos ou com uma música ou com uma história. Hoje, da última vez que eu falei aqui, eu comecei com uma música. Hoje eu vou começar com uma história. E essa história vai dizer assim: Tá todo mundo, dá para ouvir?
seus filhos, observando seu caminhar satisfeito até o sofá, atirando o corpo saciado nele, voltando em seguida a olhar sonolento para a televisão ou o jornal. Enquanto isso, eu recolho os talheres e ao final recoloco a cadeira no lugar, antes que você mesmo tropece e reclame por ela estar fora de sua posição original. E eu faço isso ainda com assustado. Respondeu a esposa. Esse era o tempo que vivíamos juntos. Jesus, em sua sabedoria, questiona: por que olhas para o cisco que está no olho direito e não notas a trave no dedo? Assim você tem os outros Deus de mim. Vamos lá, se a gente não conseguiu ouvir pelo baixinho, mas eu vou contar a história para vocês. Um casal, eles viviam com a família. Passou? Ah, não. Só tá luz. Vamos lá, vamos contar a história da noite de hoje. Casal, marido, mulher, filho, eles viviam, e aí o marido chegou: filha, tem um rapaz, tem um grupo de pessoas que tem uma cadeira lá, senta, tem aquela cadeirinhazinha lá, aquela cadeirazinha lá. Você quer que passe? Vai passar. Pronto, deixa aí. Vamos contar a história. E aí, toda vez ele reclama que todo mundo utiliza a cadeira e não coloca no lugar. E aí ele reclamava isso todos os dias com a mulher. Todos os dias ele fazia alguma reclamação com a mulher. E a mulher dele... Tá passando? Tá, só você dá um toquezinho aqui embaixo, ó. Ah, perfeito. Se apertar no meio, ó. Só um toquezinho, você vai ficar tranquilo. E aí a mulher dele dizia: mas fulano, você reclamando de todo dia dessa situação? Todo dia você levanta da mesa, termina de almoçar e sai da cadeira, e a cadeira vai até o centro da sala, e você vai lá pro sofá, se abre todo no sofá depois de ter almoçado bem, e fica lá, sonolento por conta de uma leitura ou pela televisão. E você faz isso há 8 anos. E eu nunca reclamei. O que é que eu fazia? Pegava, lavava, tirava a mesa, lavava os pratos e botava a cadeira no lugar. Porque você poderia sair da sala, encontrar a cadeira e tropeçar e reclamar porque a cadeira está fora do lugar. Quantas vezes fazemos isso na nossa vida? Quantas vezes nós deixamos a cadeira fora do lugar, ou o prato na pia, e esquecemos de lavar? Coisas simples, mas que quando a gente vai reclamar do outro que faz a mesma coisa, esquecemos que muitas vezes nós fazemos as mesmas práticas, incorremos muitas vezes nos mesmos erros, fazemos os mesmos hábitos. E esses hábitos se tornam rotina. E essas rotinas, muitas vezes, fazem com que a gente olhe para o outro e entenda que a rotina do outro é errada. Mas a nossa rotina é igual a do outro. E nós utilizamos do expediente de criticar e de comentar. Isso é o que Jesus recomenda. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados. E à medida que usai dessa, usarão convosco. Porque vê o argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que tem nos teus? Ou como poderá dizer ao teu irmão: deixai-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão.
E aí eu pergunto a vocês, meus queridos e estimados irmãos, o que é que Jesus queria dizer com isso? O que é que traz essa mensagem de Jesus para a nossa vida? Porque o importante da doutrina dos Espíritos, importante do estudo do Evangelho, é utilizar aquele conhecimento na nossa vida. Porque não adianta a gente estar aqui teorizando e sem fazer dela uma prática. Até porque o próprio ensinamento de Jesus vai dizer isso. Quando ele diz, tirar o argueiro do olho, mostrai primeiro que você tem o seu, tire o seu primeiro, para depois fazer com que o outro tire o cisco. E aí nós vamos ver em todo esse ensinamento, isso aqui, ó. Jesus. Olha como a gente age muitas vezes. Meu irmão, minha irmã. E aqui, ó, um facão, uma espada e um tacape. Na primeira oportunidade que a gente tem, o que é que a gente faz? Puf! Na cabeça. Toma ela martelada. Ou corta o irmão, faz um comentário tão cortante da vida dele que o outro irmão se sente assim quando sabe, quando vê. Mas fulano falou de mim. A gente toma um choque muitas vezes, né? Porque muitas vezes nós utilizamos disso aqui, meus irmãos. Temos a máscara da paz do irmão, paz querido, mas a hipocrisia muitas vezes nos reina. E aí nós vamos pensar um pouco da hipocrisia nossa de cada dia. O que é hipocrisia mesmo? O que é hipocrisia? O que é ser hipócrita? Vamos lá. Hipocrisia significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade não possui. Fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade não se possuem. Quantas vezes nós fomos hipócritas conosco mesmo e com os outros? Quantas vezes alguém já ouviu aquele do garganteiro de contar a vantagem, de mostrar aquilo que ele não é, de não ser autêntico na sociedade, de utilizar da persona, dessa palavra que vem do latim, do hipócrisis, do hipócrisis, que é a representação de um ator. O hipócrita, ele é um ator. Ele finge aquilo que ele não é. Ele encena um fato, ele encena para a sociedade o que ele não tem condições de fazer e de falar. E aí muitas vezes nós utilizamos disso conosco, nos nossos meios sociais. Vemos as pessoas utilizarem de forma larga. E o nosso telhado muitas vezes é de vidro, meus irmãos. E muitas vezes nós queremos jogar a nossa pedrinha do outro, sem observarmos, sem fazer as nossas reflexões sobre como comportar no dia a dia. E aí essa palavra que significava a representação de um ator, atuação, fingimento no sentido artístico, o hipócrisis. Hoje moralmente nós estamos falando daquele que é fingido, que é falso, que finge virtudes que não possui. E Jesus vai falar justamente dessa categoria, dessas pessoas, nós, que muitas vezes utilizamos das nossas máscaras sociais. Quantas máscaras eu tenho? E quantas máscaras eu preciso utilizar num único dia? Nós já paramos para pensar nisso? As quantas máscaras eu teria que usar na minha vida? E o tempo que eu estou perdendo
em utilizar ela ao invés de utilizar a minha realidade. O meu ser, enquanto pessoa, enquanto espírito. Muitas vezes eu quero fingir. E finjo. Uma virtude, uma situação pessoal. Quantos a gente vê aí que utilizam? Ah, eu tenho mundos e fundos, nada. Não tem nada. Ah, eu tenho conhecimento sobre isso e isso, quando vai apertar, não sai nada. Nós vemos isso na nossa sociedade a larga escala, porque ainda utilizamos desses expedientes da hipocrisia nossa de cada dia. Quem são os hipócritas? Olhem o que os espíritos vão dizer. Não sou eu que estou dizendo, não. Kardec. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes. O hipócrita, ele tem uma inteligência fantástica. Porque só o fato de ele criar uma persona, ele é inteligente. Mas nenhuma fibra sensível possui no coração. Moralmente, ele é um falido. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança. E felizes se sentem quando encontram tolos que aceitam como santos espíritos. Ele está falando, Kardec está tratando aqui dos espíritos desencarnados. Mas vamos trazer para a nossa realidade aqui encarnada. Quantos a gente encontra nesse patamar de inteligência, de utilizar de expedientes para enganar, para ser leviano? Pois que é possível lhe se toca governá-lo à vontade. O nome de Deus, longe de lhe inspirar o menor temor, serve de máscara para encobrir suas torpezas. Quantos? Não preciso dizer nada, porque a sociedade e os jornais estão aí. Utilizam desses expedientes em nome de uma fé para tratar e para captar. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém desconfie disso. Tem apenas as aparências da fé, mas fé sincera, jamais. Então, meus queridos irmãos, Kardec, os espíritos, vão nos dizer quem são esses espíritos hipócritas. Como nós devemos identificá-los eles. São espíritos inteligentes, querem captar a nossa confiança, querem governar a nossa vontade, querem fazer da nossa vida, ter o controle da nossa vida. Esses são os hipócritas. Outro tema utilizado nessa mensagem evangélica de Jesus é aqui, a censura. Meus irmãos, se hoje eu viesse com o pescoço cheio de contas, fizesse a palestra aqui, cheio de contas de candomblé, qual seria a reação de vocês? A primeira reação de vocês, vamos ser sinceros. Vocês iam falar alguma coisa? Iam pensar o quê? Vocês iam ficar baratinados? Vamos lá, vamos pensar. Se eu viesse hoje com o pescoço cheio de conta. Eu pensar que você ainda não deixou o Algan lá de trás. Pois é, meus irmãos. Iria acontecer isso. Eu ia fazer a palestra hoje cheio de conta, para perguntar no final a vocês o que é que alguma coisa de errado, para justamente dispensar as nossas censuras, os nossos julgamentos. Rogério, você, o espírita, fazendo a palestra cheio de conta. Alguém ia pensar. Alguém ia pensar. Eu pensaria, estou sendo sincero. Eu pensaria, meu Deus, um espírita vinha um centro espírita cheio de conta.
para fazer uma palestra espírita. Olha a nossa censura, olha como às vezes agimos. No ato. Nosso olhar é no ato. Muitas vezes a gente percebe no olhar. A pessoa se traveste da censura. Porque é uma coisa que eu não digo que é inerente ao homem, mas eu digo que é inerente à imperfeição humana. Nós censuramos sempre, nós criticamos sempre. Nós sempre temos esse olhar para o outro de censura ou de querer, não, meu Deus, que aquilo está errado, e fechar mesmo, pá de cara. Quando a gente não gosta das coisas, o que é que a gente faz logo? É automático. Nós fechamos as nossas caras e achamos que aquilo está errado, e está errado, acabou. Então, Jesus vai falar justamente isso. Cuidado com a censura. Diferente, ó, da crítica. Vamos ver a diferença aqui? Vamos pensar um pouco sobre isso aqui? Há duas espécies de crítica. Uma que é malévola, acerba, envenenada, onde a inveja se trai em cada palavra. A outra, que visa a sincera pesquisa da verdade, tem características completamente diversas. A primeira não merece senão o desdém. Jamais com ela me incomodei. Somente a segunda é discutível. Quem nos diz isso aqui é Kardec, no livro Instruções ao Movimento Espírita. É um livro organizado por Evandro Noleto, que é muito interessante. Quem quiser pesquisar um pouco mais essas instruções de Kardec, é muito interessante. Nós podemos fazer críticas? Como temos o dever de fazer críticas, que visa a sincera pesquisa da verdade. Críticas construtivas, com afã e o desejo de fazer com que o irmão cresça, que as pessoas se desenvolvam. Aqui está a crítica, no seu aspecto positivo. E aí nós vamos mudar da crítica do aspecto positivo para a crítica no seu aspecto negativo, que é malévola, que é envenenada, onde a inveja se trai em cada palavra. É a censura. Eu acho que está errado a escrita, mas eu acho que está errado, povo? Muito bem. Muito bem. Alguém está criticando? Critique. Eu faça a crítica construtiva. Rogério, na próxima vez, construa seu slide olhando a palavra. Hoje nós estamos no padrão da crítica e do estudo. Faltou o entre. Muito bem. Eu poderia dizer. Isso foi de propósito. Mas não foi de propósito, não. Eu errei. É Raul. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender esse semelhante mistério, há de silenciar discórdia e censura e alongar o entendimento e serviço. Meus queridos irmãos, o que é que nós estamos fazendo na casa espírita? A não ser nos melhorarmos, a não ser buscarmos o esclarecimento e as pílulas para as nossas enfermidades morais. Então, o Centro Espírita nos convida a abolir todo tipo de censura. Aqui pode vir a prostituta, o drogado, aquele que tem má fama, porque a casa espírita ele não é lugar de censura. Todos nós somos doentes da alma. Uns com um pouco mais de tempo já está com a doença um pouco mais tratada, e outros já estão com o seu patamar, ainda no patamar de doente, de enfermo.
E todos nós somos convidados aos problemas do mundo para ajudar. Não para censurar, mas para criticar de maneira positiva e fazer com que o irmão entenda todos os parâmetros da doutrina que ela ensina. E nós aqui, enquanto espíritos espíritas encarnados, nós temos esse dever de abolir nos nossos posicionamentos essa censura que está faltando em. A voz, foge a voz bramidora da censura, ou seja, aquela voz trondosa. Fujamos dessa voz, para que teus lábios festejem os ouvidos alheios com expressões de conselho e acentos de consolo. Isso que nós temos que fazer na casa espírita. É esse o papel do doutrinador na casa espírita, é esse o papel do médium na casa espírita, é esse o papel do irmão de caminhada espírita que aqui se encontra. Todos nós estamos sendo chamados ao serviço do Evangelho de Jesus para não mais censurar, não mais apontar, não mais fazer da crítica destrutiva a nossa bandeira. Fazemos a nossa bandeira da crítica positiva, ajudando o irmão a se construir e a se reconstruir do seu passado muitas vezes equivocado. Então, meus irmãos, pode chegar um dia aqui um palestrante vestido de mendigo, sentar nesta cadeira e algum irmão realmente olhar e fazer alguma crítica. Depois parar para pensar, o cara tirar toda a roupa e ver que quem era ali era o palestrante. Pode acontecer. Pode acontecer no dia realmente um mendigo chegar a casa. E como é que não vai ser o nosso comportamento? Nós vamos censurar? Nós vamos utilizar do expediente da trave que nós vimos ali no slide anterior? Querer tirar o cisco dele enquanto nossa trave está ali, enorme, fechando os nossos olhos para um irmão de caminhada que precisa de acolhimento? Ou chegar realmente uma pessoa desequilibrada mesmo, fazendo o maior auê, meu Deus, está desequilibrando a casa? Façamos as nossas orações, porque é o nosso papel. Aquele irmão em desequilíbrio vai encontrar um equilíbrio posterior, porque a casa tem um suporte para isso. Então, são essas observações que Jesus nos traz para a casa espírita, para a nossa vida, em todos os sentidos. Outro ponto bem abordado nesse ensinamento de Jesus, os nossos julgamentos. Vamos lá. O que é julgar? Meu povo, o que é julgar? O que é discernir? São iguais? São diferentes? Vamos lá, vamos pensar um pouco, vamos abrir a boca. Até porque nós estamos em estudo. E aí, o que é que nós pensamos? Vamos lá, brainstorm, mente funcionando, vamos abrir nosso verbo. O que é que nós pensamos aqui? Quer julgar, meu povo? Gato comeu a língua. Como eu estou na casa, eu pergunto, Nelbia, quer julgar? Condenar. Eu acho que julgar também é você analisar uma pessoa, um ato, baseado nos seus argumentos, na sua bagagem, que você vê o mundo, a maneira como você encara a sua realidade também. Aquele olhar seu, baseado no que você já possui de conceitos, de ideias. Você julga ou você vai discernir? Pronto, aí quem tiver. O discernimento é quando você é baseado nas suas ideias, que você acredita, né? Aquilo que você já tem como. Só estou jogando, não estou falando nada. O irmão está aqui expondo o posicionamento dele. Para ter uma ideia, eu sou espírita. Então, quando eu discuto com alguém alguma coisa relacionada à religião, eu sempre tenho a base em mim o espiritismo. Isso é um discernimento. Tá? Mais ou menos assim.
Quem mais aí, meu povo? Quer julgar, quer discernir? Eu estabeleci o seguinte comparação: o julgamento é mão de ferro, o discernimento é mão de luva. Olha, poético, meu irmão. Sabedoria de um preto velho. Sabedoria de um preto velho. Não, me permitam corrigir. Afrodescendente da terceira idade. Obrigado. Bom, meu povo, olha só as concepções interessantes, né? Vamos lá. Questão 63 do livro O Consolador. Considerando a determinação positiva do não julgueis, como podemos discernir do mal sem julgamento? Entre julgar e discernir, há sempre grande distância. O ato de julgar, para especificação de consequência definitiva, pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Aí eu pergunto, Emmanuel, no seu posicionamento, ele vai dizer que julgar só cabe a Deus. E eu vou um pouco mais além também. Além de Deus, esse julgamento de Deus que ele coloca aí é a nossa consciência. É a nossa consciência. Indiretamente Deus por conta da lei. A lei ela vai se cumprir e o julgamento vai ser eu, com a minha consciência, fazendo com que eu pense se aquilo está certo ou errado, se é bom ou mal. Mas só cabe isso à autoridade divina, esse julgamento. A mim cabe discernir. Discernir sobre o bem, o mal, o erro, a verdade, o certo, o errado, para que eu possa traçar diretrizes na minha vida. Não a diretriz da vida do outro. Porque ao outro cabe a sua consciência e o seu patamar de evolução traçar a sua vida. Não me cabe fazer esse discernimento pelo outro. Até porque, se eu for fazer isso, eu estarei vivendo a vida do outro e não a minha. Vamos lá. Diante dos que desvariam na crítica, observa a facilidade com que te integra aos julgamentos irrefletidos e pondera que serias igualmente compelido ao braseiro da crueldade, não fosse algum ligeiro dístico da prudência que consegues mentalizar. Como nós somos levados ao julgamento tão fácil, né, meus irmãos? É fácil julgar, né? É fácil. É fácil me travestir de uma toga e apontar os erros do outro. Mas será que é fácil apontar soluções? Porque criticar todos nós vamos saber. Julgar nós vamos saber. Fazer críticas negativas nós vamos saber. Mas será que nós temos a disposição de querer ajudar o outro? Quando você diz assim, você fez a pergunta, foi? O que é julgar? E aí você pergunta atrás, gato meu aluno? Como se você tivesse a certeza que ninguém soubesse o que seria. Ninguém tivesse uma ideia do que é julgar. Já é um julgamento. Já é, né? Por isso que eu perguntei, gato com minha língua. Foi. Mas às vezes a gente fica meio acanhado de participar da... A gente fica muito tanto reflexivo nos momentos. E é muito interessante isso, porque a casa espírita precisa desse diálogo. Nós precisamos pensar e dialogar nos momentos de doutrinário, nos momentos de estudo. Às vezes o palestrante ele está naquele raciocínio ótimo, vamos pensar, mas eu acho que o momento doutrinário, o momento desse, é um momento que você participa, de você trocar ideias, para que você reconstrua
o seu pensamento. Eu posso ter um pensamento errado sobre o julgamento. E aqui eu expondo isso, eu expondo o que eu acho, eu vou estar aqui, eu não sou dono da verdade. Até porque a verdade é um estágio que Jesus colocou para ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade estará dentro dos ensinamentos que nós estamos aqui para esclarecer e construir. Essa é a nossa verdade. E quando você coloca isso aqui para o público, quando você discute isso, escute a doutrina, é o momento de você desfazer dessas coisas que são cristalizadas. Por isso que eu peço muito aos irmãos que falem, que critiquem. Até porque tem Edson, tem meu irmão João, tem Nelga, tem os outros irmãos aqui que já têm uma caminhada espiritual muito maior do que eu, e outros que podem complementar também, porque nós estamos aqui para um ajudar o outro e estudarmos a doutrina. Então, quando a gente coloca aqui, observa a facilidade com que te entrega os julgamentos irrefletidos. Sempre acontece isso. Parece que é automático na nossa vida a gente ter um ponderamento de julgar o outro, de julgar situações, quando na verdade nós deveríamos fazer o contrário, deveríamos discernir as situações e trazer aquelas situações para a nossa vida. Como eu questionei aqui, meu Deus, como é que vocês trariam eu entrar aqui cheio de conta, cheio de balangandã? É uma situação. Imagine se vamos mais a fundo. Se uma mãe de santo viesse assistir uma doutrinária aqui, qual seria o nosso comportamento? Se um evangélico é evangélico mesmo, se eu viesse aqui, por exemplo, eu trouxesse uma testemunha de Jeová, ele viesse assistir a doutrinária palestra. Com certeza que aqui ele iria assistir a palestra. Então, assim, nós temos que trazer essas realidades gritantes muitas vezes para a gente pensar. Qual seria o nosso posicionamento? Se ele dizer, meu irmão, eu não acredito isso, ponderasse a visão dele aqui, como é que a gente se comportaria? Eu vejo isso, eu entendo isso. A gente se chocaria? Por isso que isso acontece muitas vezes na nossa vida. Não no centro espírita, mas na rua. Nas nossas portas, quando nossos irmãos evangélicos vão bater na nossa porta. E nós muitas vezes não respeitamos. Todos que batem lá na minha porta, Rogério, eu convido para estudar o Evangelho ou o Livro dos Espíritos, mas aí eles desistem. Eles desistem. É a posição deles. Mas não nos cabe julgar eles porque eles acordam 5 horas da manhã e saem, que é um trabalho louvável. É a fé deles, dentro do posicionamento deles. Se uma mãe de santo viesse aqui, seria acolhida. Porque a casa espírita é acolhedora em todos os seus sentidos. Por isso que nós não devemos julgar as situações, nem as situações e nem as pessoas. Por isso que a gente não deve ter julgamento irrefletido. A doutrina ela é racional. O método kardeciano de estudo da doutrina dos espíritos é o intuitivo racional. Nós precisamos pensar. E é isso que move o ser humano enquanto espírito imortal. É o seu pensamento, é a sua capacidade de pensar e discernir. Quem não guarda os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações.
ainda mesmo quando a boa fé lhe inculta propósitos louváveis. Então, meus queridos e estimados irmãos, guardamos os nossos ouvidos, guardemos as nossas línguas, e principalmente guardemos os nossos olhos, porque muitas vezes nós enxergamos e não vemos. E aí, quando a gente vê um espírita trazer um monte de conta para a casa espírita, não observe que ele já não mais participa disso. Para mim, são adereços louváveis de uma religião, que eles acreditam no poder daquilo, daquele objeto sagrado para eles, e nós devemos respeitar. Como os espíritos também são respeitados nas nossas casas espíritas, quando vem mediúnica, quando vem enchevetado, o doutrinador, o que é que ele vai fazer? Ele vai convidar aquele espírito para uma reflexão. Se ele quiser ficar na casa espírita, ele vai ficar, vai ser conduzido. Mas se não, a casa espírita, e os irmãos vão dar o destinamento dele para onde ele bem entender. André Luiz fala isso muito claro no nosso lar, em outras obras também. Ele fala desse tratamento que dá aos espíritos, assim como somos espíritos, somos nós encarnados, porque somos espíritos, numa condição diferente. Então, vamos guardar os nossos ouvidos para que eles não possam ser utilizados. Ouvir é uma coisa engraçada. Deus, ele foi muito sábio. Ele deu ouvir mais, enxergar mais para discernir, amar menos. Vamos desfazê-las aqui, ó. Esse seria o momento que eu ia tirar as minhas contas para vocês. Eu ia botar aqui, guardar as minhas continhas e ia perguntar: o que é que há de diferente no palestrante? Aí alguém ia perguntar: por que você veio de conta aqui a casa espírita? Então, meus irmãos, vamos desfazer as nossas máscaras. Orgulho, vaidade, inveja, ciúme, ódio, vingança, maledicência, agressividade, intolerância, impaciência, negligência, reminiscências. Vamos desfazer todas elas. Eu sou um espírito limitado, mas eu não sou acomodado. Nós temos todas as limitações da matéria, as limitações do próprio espírito, mas não sejamos acomodados. Vamos buscar mudar os ares. Vamos fazer as nossas reflexões, as nossas reformas, no sentido de desfazer essas personas que já vêm de muitos e muitos anos, de passados delituosos, de vidas pretéritas equivocadas. Somos espíritos, que temos potencialidade de desenvolver. E a casa espírita está aqui para isso, para desenvolver as potencialidades de todos nós como espíritos imortais. A casa espírita tem o passe, as reuniões doutrinárias, a fluidoterapia, o trabalho fraterno. Meus irmãos, que trabalho lindo ficar ali naquela escada e dar um sorriso. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Quantos nós entramos aqui e não sorrimos para o irmão? A gente já sorriu hoje para o irmão? Já sorriu? A gente já deu uma boa noite calorosa e dizer, meu irmão, boa noite. Que a paz do Cristo esteja contigo. Ou a gente às vezes chega com a cara de jegue, deste tamanho. Boa noite. E senta. Jegue com dor de barriga. Hã? Jegue que comeu capim estragado. Comeu um aipim estragado. Um capim estragado.
Gente, o Espiritismo é alegria. É a alegria do cristão renovado. É a alegria do ser que quer se transformar. Vivamos o Espiritismo da sua forma mais tranquila e mais serena, alegres, vamos sorrir mais, vamos desenvolver essas potencialidades que a Casa Espírita nos dá. O trabalho edificante, Edson está aqui com o trabalho social dele, com o grupo do centro. Vamos colar. Nós vamos ser passivos, sentados na cadeira, recebendo os benefícios da espiritualidade e nos tornarmos ativos, porque isso é tratamento dentro da casa. Você sabe qual foi o maior trabalho, o maior remédio para André Luiz? Serviço. Para aquele que tem mão enferrujada, nada melhor do que a graxa do trabalho. Nós temos, uma bagagem espiritual colhida e a colher. Isso aqui, essa bagagem espiritual precisa ser transformada dentro da casa espírita. Nós trazemos as nossas reminiscências, nós trazemos as nossas dificuldades e aqui na casa espírita, nós vamos fazer essa modificação, esse rearrumar da nossa bagagem. Tirar aquilo que não mais interessa, que fique lá no baúzinho ou guardado, ou seja doado para outro, ou que realmente nos desfaçamos daquilo que não mais interessa. Porque é isso que vai fazer com que a gente tire essas personas tão perigosas que nos trazem a hipocrisia de frente. Ser autêntico e verdadeiro comigo mesmo e com os outros. Maria Modesto Cravo, o outro lado da transição planetária, nos fala de uma tribuna, do ser autêntico, onde os espíritos dizem o que foram, o que fizeram de ruim, abrem o seu coração. Vamos ser sinceros e verdadeiros conosco mesmo e com o irmão. Vamos respeitar, vamos ser indulgentes, dentro dos limites, mas vamos ser autênticos. Eu sei que tia Cláudia é porque minha tia eu posso fazer. Rogério está doendo, mas aqui eu fico, e eu não digo, fico na minha. Rogério está incomodando. Edson, eu não entendi. Repita aqui. Fulano, hoje você me magoou. Eu me senti assim, assim, assim. Por que você fez isso? Mas não. O que é que nós fazemos? Cara de jegue. Fechamos os nossos ouvidos e nós fazemos o quê? Brigamos com o outro. Quebramos o pau. E aí, que argueiro é esse que nós vamos tirar do olho do irmão? Que trava é essa que nos entrava aqui? É a falta da verdade nas nossas atitudes. E nós queremos que o outro seja verdadeiro conosco. Mas se a gente não é verdadeiro com o irmão, se não é autêntico nos nossos sentimentos. E aqui é a grande chave que Jesus nos dá nessa palestra, nessa lição evangélica do argueiro e da trago do olho. Ser autêntico e verdadeiro consigo mesmo e com os outros. O mal do século. Qual é? Eu não ouvi. Eu não ouvi ainda. A língua, que é o chicote do corpo. É esse pedacinho de carne. Quem é? Não é biólogo. Qual? Você abre o tal? Mais ou menos o tal. Ela está aqui agoniada, isso deve doer. Deve ter uns 10 centímetros. É um pedacinho. Depende da pessoa, né? Mas vamos dizer, é um pedacinho de carne que está dentro da boca. E é o que, não para. Não para
não para. E olha que essa imagem aqui é o mal do século, é o que a gente precisa podar. É a nossa língua que não cabe na boca, muitas vezes, e que a gente quer apontar o defeito do outro, esquece que nós temos defeitos muitas vezes piores, ou situações que vivemos piores, e nós queremos nos tornar fiscais de obras prontas, ou sacerdotes da hipocrisia. Queremos levar aquela palavra e não refletimos sobre isso aqui, ó, sobre esse mal do século. É a depressão? Sim. A depressão está aí também como o mal do século. É os conflitos existenciais? Sim. Mas tudo nasce aqui, ó, na língua que não para na boca, de criticar. Meus irmãos, que com perseverança que chegarás a colher o fruto dos seus trabalhos, diziam os Espíritos. Que possamos vencer as nossas adversidades, que possamos verdadeiramente desfazer da nossa trave e do argueiro que está no olho do irmão, ajudar, ser a mútua ajuda. Enquanto eu tiro o cisco, você tira a minha trave. E a alteridade, que é o sentimento de fraternidade, de ajudar um ao outro, de vencer as barreiras um do outro, e com perseverança é que vamos colher esses frutos benditos da fraternidade, da amorosidade, do relacionamento verdadeiro e autêntico conosco mesmo e com o nosso irmão, para realmente vivermos a fraternidade que Jesus nos ensinou. Que possamos, sim, viver esse Evangelho dentro dos limites que a nossa encarnação e o nosso momento permite, porque só conhecerás o verdadeiro espírito cristão pelo esforço, pela perseverança, pelo momento de você dizer: basta, eu quero mudar, eu quero sair do estágio de doente para o estágio de auxiliar, que ainda está doente, para chegar ainda mais à frente, o estágio de um médico, que vai ajudar outros espíritos a entender e a compreender o seu estágio. Que possamos refletir, meus irmãos, sobre tudo isso que está esta noite, que foi posto. Que possamos tirar das nossas vidas esse sentimento de crítica, de rancor, de julgamento. Todos esses sentimentos que não mais nos pertencem. Eu não quero mais isso. Hoje eu estou dando um basta, eu não quero mais isso. É o meu querer. E o meu querer é soberano, a minha vontade é soberana. Porque no momento que eu quero, que eu posso, o próprio Cristo diz: se podes, porque sois deuses, e pode fazer muito mais do que eu fiz. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que eu possa ter sido esse facilitador na noite de hoje. E eu deixo as perguntas para os universitários, porque eu ainda estou na caminhada como aprendiz. Muito boa noite, meus irmãos.